A democracia brasileira está em risco. Bolsonaro vem cumprindo todas as suas promessas de campanha, fazendo um desmonte total da cultura, enfraquecendo a educação, alterando as leis de proteção às florestas, incitando a violência, uso de armas, ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo o desfile de tanque para intimidar o Congresso. Isso sem falar na gestão desastrosa ao longo da pandemia, fazendo campanha contra o uso de máscaras, a demora na aquisição das vacinas, não tendo nenhum tipo de solidariedade às famílias, às vítimas, nada. É um pesadelo que a gente está vivendo. Estamos dando muitos passos atrás em direitos duramente conquistados. No esporte também, eu sou atleta, no esporte a gente vê o fim do Ministério dos Esportes, nenhum tipo de política pública que garanta o acesso de toda a população à prática esportiva, principalmente das crianças. Então eu estou aqui nesse movimento para defender a democracia e convido você a se juntar a nós. É isso. Olá, eu sou Juca Kfouri, sou jornalista desde 1970 e tenho o orgulho, a satisfação de estar ancorando esta conversa com três atletas de primeiro nível na história do esporte brasileiro, participando deste evento em nome dos esportistas pela democracia, do movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia. Um fórum que foi inaugurado em setembro de 2019, que, portanto, está completando 2 anos de vida, com cada vez mais adesões da direita à esquerda, de pessoas preocupadas com o restabelecimento da democracia no Brasil, sem impedimentos. Uma frente ampla, como eu costumo dizer, tão ampla até doer. E eu vou conversar hoje, nós vamos bater um papo com Ana Mesquita, com Ana Moser, com Diogo Silva. Ana Mesquita teve a petulância de, aos 23 anos de idade, atravessar o Canal da Mancha a nado. Melhor do que isso, depois escreveu um livro delicioso, imperdível, que eu recomendo, A Travessura do Canal da Mancha. Não foi a travessia, foi a travessura. Diogo Silva, desnecessário dizer, é nosso campeão pan-americano de taekwondo, campeão mundial universitário de taekwondo e um ativista das boas causas do esporte brasileiro. E Ana Moser também não precisa ser apresentada. Medalhista olímpica em Atlanta, em 96, medalhista de ouro de Grand Prix, medalhista de prata de Campeonato Mundial, tem uma coleção de medalhas, mas, além disso tudo, fundadora do Instituto Esporte e Educação, uma guerreira pela democratização do esporte, do acesso ao esporte no Brasil. É com essas três figuras que eu tenho o prazer de conversar. E queria começar com uma pergunta que os três estão cansados de responder, mas que se faz necessário nesse momento no Brasil. Acabamos de ver, de chorar, de rir, de torcer pela madrugada pelos nossos atletas. Vimos uma Olimpíada que demonstrou toda a diversidade dos atletas brasileiros. Atletas nordestinos, atletas negros, atletas gays, atletas vencedores, medalhistas ou não. Porque um atleta brasileiro que chega a disputar uma Olimpíada já é alguém para quem se deve tirar o chapéu. Nem sempre as pessoas têm isso muito claro. Algumas vezes reclamam, mas ele ficou em 12º lugar na prova dos 100 metros nado livre. Ele é apenas o 12º melhor nadador do mundo na prova dos 100 metros livre.
Ah, ele ficou em quarto lugar nos 50 metros. Ele é o quarto nadador, ou o quarto velocista, ou o quarto voleibolista do mundo. Do mundo. Ai, quem me dera ser o 12º jornalista mais importante do mundo. E eu quero explicar, antes de passar a palavra à Ana Mesquita, que essa camisa aqui, da democracia, do Fórum, do coletivo Democracia Corintiana, eu estou vestindo por uma razão muito simples. Você há de imaginar que há 50 e tantos anos na vida como jornalista esportivo, eu tenho camisas as mais diversas, dos mais diversos clubes. Procurei uma que fizesse alusão à democracia. Só encontrei a da democracia corintiana. E é a única razão que me faz vestir, porque, como eu disse, estamos numa frente ampla. Todos são bem-vindos. Ana Mesquita, a palavra está com você. O que precisamos fazer, Ana, para democratizar o acesso à prática esportiva no nosso país? Oi, Juca, obrigada pela apresentação tão carinhosa. Obrigada por estar mediando essa conversa e pela sua luta pela democracia tão importante, que a gente sabe, a gente teve que tomar consciência dessa forma meio dolorosa, que a democracia é uma luta permanente, né? Uma construção permanente. A gente nunca pode descuidar da democracia. E acho que para democratizar o esporte no Brasil, a gente vai necessariamente precisar olhar para o acesso de todas as crianças para o esporte escolar, para a educação física escolar, e a gente vai precisar olhar para a desigualdade da sociedade brasileira, porque enquanto a gente tiver uma sociedade tão brutalmente desigual quanto a brasileira, nós não vamos ter democracia no acesso ao esporte. Quando dizem do mérito de alguém que atravessou o Canal da Mancha, treinou e realizou um desafio, teve uma conquista, eu sempre penso no privilégio, que é, como uma nadadora brasileira, ter podido aprender a nadar, ter acesso a piscinas, ter tido técnicos, professores de natação e ter onde treinar. Tudo isso é um privilégio de poucos nesse país. E é muito triste que se mantenha sendo um privilégio de poucos. Então, para a gente democratizar o esporte no Brasil, a gente precisa necessariamente olhar para a desigualdade da sociedade brasileira. Diogo, você o que tem a dizer sobre esse aspecto? Para mim, primeiro, um grande abraço a todos vocês. Juca, está parecendo o Provocações com a Bujame. Eu sempre adorei esse programa, sabe? Um dos únicos programas que eu não fui, sempre quis participar, adorava ele. E é uma provocação, né? Para mim, é políticas públicas. O que tira a criança da rua é calçado. Políticas públicas é planejamento de governo. E mais importante que isso seja planejamento de Estado, que independente do governo que entre, essa política não é alterada. O esporte, ele sempre foi pensado dentro da pirâmide de um lado inverso. Ele pensa da ponta para a base. E a gente precisa pensar da base para a ponta. O que sustenta a ponta é a base. Para haver renovação da ponta, é necessário uma base ampla. E a base ampla, ela está nas escolas. Eu não preciso criar polos, centros de treinamentos em 27 estados do nosso país. Eu preciso simplesmente inserir isso na escola. Eu tive experiência em outros países. Um dos países que eu vi que funciona muito bem foi na Coreia do Sul, onde eu estava me preparando para os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, em uma escola pública da periferia da Coreia do Sul.
Lá foi meu centro de treinamento, uma escola pública da periferia da Coreia do Sul. E a renovação da Coreia é gigante. Então, eu sempre vejo que a política pública é o nosso caminho. Por isso que o PND, o Plano Nacional de Desporto, é uma luta que nós estamos resistentes, firmes, para que isso possa, de fato, acontecer. E entender que investimento no esporte não pode ser momentâneo durante os Jogos Olímpicos. 6 meses antes, classifiquei para os Jogos Olímpicos, agora você vai ter tudo que você precisa. Eu preciso de tudo que eu preciso desde os 10 anos de idade. Aí depois tudo vai funcionar bem. Ana Moser, como eu disse, vimos agora mesmo em Tóquio brancos, negros, gays, heterossexuais, nordestinos, sulistas, a diversidade dos atletas brasileiros brilhando. O esporte de alto rendimento do Brasil, que vive tanto as duras penas, como você bem sabe, brilhando. Mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos mais de campeões olímpicos ou de um país com saúde que olhe para o esporte sob esse prisma, o da saúde pública? Então, Juca, primeiro, oi para todo mundo, muito bom estar aqui, bom estar com a Ana, com o Diogo, contigo, Juca. O que a gente tem no Brasil, tem um filósofo português, Manuel Sérgio, que ele fala que o esporte de elite, esporte de rendimento, tem que ser o retrato máximo de excelência do esporte do país, né? Então, nós só temos esse esporte de elite, a gente não é um reflexo do que existe no país. Nós não temos a cultura do esporte, nas famílias, nas cidades. É aquele negócio, se a Rebeca não tivesse nascido em Guarulhos, que tinha um projeto público de ginástica artística, se ele tivesse nascido em Bauru, não estou nem dizendo no Nordeste ou no Norte, né? Que não tinha um projeto público de ginástica, a gente não tinha a Rebeca. Porque as coisas acontecem no Brasil assim, ao acaso, né? Se eu não tivesse nascido em Blumenau, eu não tinha jogado vôlei. Então, essa é uma questão, enfim, se a gente não tiver a relação, né, com o que diz a Constituição, que é direito de todos, né, e é direito de todos como é educação, como é saúde, como é moradia, como é emprego, e aí o esporte, como é cultura, né, e o esporte entra nessa relação de cultura, de lazer, e entra, né, porque entrou na Constituição porque foi resultado de um debate, né, foi o retrato do que tinha de debate na sociedade naquele momento, e se priorizou o esporte para botar na Constituição porque ele tem benefícios. Então, é uma questão de respeitar, né, ou buscar garantir o que está escrito, né, o que está previsto. E ter o esporte como uma parte importante dentro das manifestações humanas, porque quando a pessoa está incluída, isso é muito claro. Para nós que fazemos esporte, é muito claro que ele faz parte da vida. Mas enquanto ele não for assim parte da vida de todo mundo, de mais jeito, tem mais escala, enquanto ele não for prioridade dentro dos serviços sociais que se oferecem para a população, né? Porque a educação é obrigatória, a saúde é obrigatória, o esporte não é obrigatório, né? A cultura não é obrigatória. Por isso o PND é importante, né? Você tem um PND, o Plano Nacional do Desporto, você tem uma lei, um arcabouço legal que dê o desenho e que aí baseie as políticas públicas para que seja garantido, porque a gente precisa criar cultura, nós não temos a cultura, para a gente tem que criar a cultura, então é ocupar espaço, é ir fazendo existir onde não tem, é ir fazendo ser presente, né, na vida das pessoas, né? Se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, tem essa cultura, existe em todas as escolas de esporte, existe em todos os bairros aquelas associações de pais YMCA, né? Tem outras que eu não lembro o nome, eu já conheci. Você vai na Europa, você pode até não ter uma equipe de ponta, o país, assim, tipo Dinamarca, né? Dinamarca não tem assim uma super equipe olímpica, mas tem esporte para todo
mundo, né? E então está na cultura. E aí só vai chegar na cultura, quer dizer, é o grande debate, né? Enquanto não for prioridade do gestor, né, essa coisa não muda. Enquanto o Congresso não vê isso como prioridade para fazer andar um projeto de lei de um plano nacional, a coisa não anda, né? E a gente tem exemplos de países que fizeram isso, que foram ocupando espaço. Austrália, Canadá, você vai para a Europa, tem programas de apoio, né? Então, fazendo uma visão, sabendo o que está. A gente nem sabe o que tem, né? A gente só sabe, nossa, lá em Guarulhos tem, sabe por quê? Porque a Rebeca saiu de lá. Né? Lá na Bahia, cara, lá na Bahia tem um projeto social de canoagem. Né? Oh, como é que se sabe? Tem Isaquias. Né? Então, só quando chega lá em cima é que a gente se dá conta que lá tem o outro, né? Por aí espalhado pelo Brasil, um monte de heróis ou enfim, de abnegados, né? Que, pessoas do esporte que põem a roda para girar. Né? Agora, isso precisa ser mapeado, isso precisa ser fomentado, né? E ampliado. É isso aí. Estamos participando do 2º Fórum Internacional do Movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia. Eu sempre lembro, Anas e Diogo, de uma saia curta que eu acabei provocando num evento do Comitê Olímpico Brasileiro, ainda dirigido pela triste figura de Carlos Nussmann, quando, depois que as Olimpíadas de Atlanta trouxeram para o Brasil 15 medalhas, se eu não estou enganado, e o 25º lugar na classificação geral, 11 posições à frente da Grã-Bretanha, e se contava isso com absoluto orgulho, o Brasil está na frente da Grã-Bretanha. E eu fui participar lá de uma cerimônia, de uma premiação qualquer, e disse na cara do Nussmann: vocês estão, de fato, felizes com o fato de o Brasil ter acabado na frente da Grã-Bretanha? Alguém aqui tem alguma ilusão que no Brasil se pratique mais esportes do que na Grã-Bretanha? Ou que na Dinamarca, que a Ana citou, a Ana Moser? Passa na cabeça de vocês que isso que era o importante, independentemente da classificação do Brasil, que o Brasil fosse um país que praticasse tanto esporte na escola, em todos os cantos, como se pratica na Grã-Bretanha, e ficou mal parado. Nas Olimpíadas seguintes, é desnecessário dizer, demitiram o ministro do esporte da Grã-Bretanha. Nas Olimpíadas seguintes, a Grã-Bretanha ficou em 8º lugar, se não me engano. Né? Tinha havido ali um problema de planejamento. Né? Era óbvio, né, que o alto rendimento da Grã-Bretanha faria isso que o filósofo português diz, que é a pura verdade. Aí, Ana, eu te pergunto, fico me imaginando você vendo as Olimpíadas de Tóquio. A maratona náutica, aquática, é a sua prova predileta, não? É claro, né? Gritei tanto, tanto, tanto. É ouro, vai ser ouro, chegou, é ouro. Incrível, Ana Marcela. Nossa, que prova perfeita, incrível. O que é Agora, preciso fazer para ser uma Ana Marcela? Olha, Juca, eu acho que, sem dúvida, precisa de muita dedicação, de muito treinamento. A gente percebe a determinação dela, como ela reagiu diante das dificuldades, né? Depois de ter perdido a medalha por pouco em Londres, ter acabado de fora do Rio, ela ainda continuou insistindo e melhor do mundo, e campeã mundial, vai lá e ouro. Quer dizer, precisa de uma matéria humana ali muito forte, muito resiliente, com certeza absoluta. Mas é óbvio que também precisa de muitas outras coisas, né? Esse acesso, a sorte de ter sido descoberta de alguma forma, né?
que isso é um pouco do acaso, né? De ter nascido num lugar em que o talento dela pudesse ter sido detectado por alguém, né? Percebido em algum momento. Então, precisa de muito mais coisa, né? E na hora que começa a treinar, então, num alto rendimento, todo mundo sabe que quantas outras coisas precisa, né? Muito apoio, precisa de uma equipe multidisciplinar, um monte de gente apoiando, apoio de família, são muitas coisas necessárias. Agora, para o esporte ter muitas Anas Marcelas e não ter só uma exceção de Ana Marcela, a gente precisa que o poder público entenda que esporte é investimento e não gasto. Você não gasta na formação esportiva, no esporte educacional, você investe, porque isso vai fazer o país economizar muito em outros setores, se a gente tiver realmente uma política pública, um plano nacional do desporto, como disse o Diogo. Agora, para pautar um plano nacional de desporto, o poder público, o governo precisa compreender a importância do investimento em esporte. O esporte precisa parar de ser visto como um gasto. Você sabe, Ana, eu sempre repito esse dado, né? Fica até chato, porque parece uma coisa assim repetitiva, mas é bom que as pessoas sempre saibam. Uma velha, antiga pesquisa da Organização Mundial da Saúde, eu nem sei se ainda é atual, mas mostrava que a cada dólar que você investe em acesso à prática esportiva, você economiza 3 em saúde pública, né? Eu sempre digo isso. No Brasil, o Ministério do Esporte... E segurança pública também, Juca. Isso. Além da saúde pública, ainda mais a segurança pública. Na segurança pública. Quer dizer, é investimento, não é gasto. Claro. Preciso colocar isso no orçamento e perceber que é um investimento. Eu sempre digo isso. O Ministério do Esporte no Brasil, que o governo genocida fechou, é o Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde, na verdade, é o Ministério da Doença. É o ministério que corre atrás de mais médico, que ele também fechou, né? Leitos e tudo mais. E aí, Diogo, eu vou te fazer uma pergunta impertinente. Se você também não quiser responder, você, Juca, não me coloque nessa situação. Se você se encontrasse num tatame com o genocida, qual seria, assim, a sua atitude? Em busca do nocaute, né? Como é que você vê essa barbárie que nós estamos passando do ponto de vista do esportista, Diogo? É muito complicado, Juca, porque eu fui salvo por políticas públicas, eu fui salvo pela Bolsa Atleta. Sem a Bolsa Atleta, eu não tinha a mínima ideia de como eu consegui ter uma carreira esportiva no Brasil. A gente não tinha praticamente nenhum investimento privado, com confederações e organizações esportivas totalmente abaixo, dentro do que a gente pode dizer que deve ser os princípios administrativos de gestão esportiva. Então, a gente não tinha expectativa de sobrevivência, de fato, nessas modalidades. A maioria dos atletas encerravam por lesões, porque não foram bem cuidados, encerravam por frustrações e encerravam porque já pensava que não conseguiria, aos 30, ter casa própria, conseguir o mínimo que o esporte poderia oferecer a eles. E quando eu entro nesse ciclo, como um jovem talento, eu já entro sabendo que tudo isso precisava ser rompido, mas de que forma? E eu dou a sorte que no ano de 2004 para 2005 é criada a Bolsa Atleta, eu sou um dos contemplados, e aí eu vejo minha carreira sendo um pouco mais confortável, porque eu poderia investir a minha energia em treinar e me aperfeiçoar. Então, eu sei, de fato, das importâncias das políticas públicas, as políticas afirmativas, das cotas, tudo aquilo que beneficia as pessoas que, assim como eu, olhavam para aquela escadaria e falavam como que eu vou chegar lá em cima, de que forma. Então, é difícil a gente ver um atleta hoje, mesmo ele tendo muito mais benefícios do que a minha geração,
Os programas são mais robustos. A gente tem programas das Forças Armadas, por exemplo, eu fiz parte do PROLIM, que é o Programa Olímpico da Marinha, que é onde entraram quase todos os lutadores que foram medalhistas olímpicos, porque era a única receita que a gente tinha. A gente não tinha renda nenhuma, era a única renda que a gente tinha. Todo mundo entrou como soldado para ganhar 900 mil reais, porque era a única receita que a gente tinha. E daí saiu o Robson Conceição, campeão olímpico, 4 anos depois. Ele fez parte da minha turma, a gente estava junto. Saiu os judocas campeões olímpicos, a gente estava na mesma turma. Então, quando se dá o mínimo brasileiro, olha o alcance que ele tem. E quando a gente vê um governo que nega tudo, né, nega aquilo que a gente entende como benefício social, como direito à vida, a gente vê que muitos atletas recuaram, não querem mais tocar no assunto, não querem conversar sobre, ou uma grande polarização. Pessoas que se transformaram, pessoas que mostraram a sua verdadeira face. Que, de fato, é importante, porque agora a gente também sabe com quem a gente está lidando. Essa coisa da falsa democracia racial sempre foi um impedimento, né, combativo. Agora a gente sabe lidar melhor com quem que a gente está conversando, quem são os aliados, com quem que eu devo dialogar. E eu acho que nessa parte foi muito bom para o Brasil. A gente vivia sempre com muitas máscaras. Antes de usar máscara, já tínhamos muitas máscaras. Essas máscaras caíram bastante, né? Dentro das famílias, dentro dos trabalhos, pessoas que a gente deixou de conversar, pessoas que a gente deixou de seguir, porque a gente falou, caramba, olha o que essa pessoa se tornou. E eu vejo que esse governo fez essa polarização. Ele fez muitas pessoas saírem do armário, mostrar os monstros que são. E a gente agora pode ser mais combativo, a gente pode se focar, ser mais objetivo. Então, Ana Moser, nós estamos nos aproximando do fim desse nosso papo. Quero relembrar que somos do grupo Esportistas pela Democracia e essa é a nossa contribuição ao segundo Fórum Internacional dos Direitos Já, Fórum pela Democracia. Ana, pegando exatamente essa reflexão feita pelo Diogo. Como é que você espera que a gente chegue até 22 e que em 22, enfim, a gente possa recuperar o caminho civilizatório? Nossa, Juca, assim, primeiro eu queria dizer que eu sou totalmente a favor do nocaute. Tá? Achei fantástica, achei fantástica, Diogo, a sua colocação, tá total aí, eu acho que você está, assim, muito bem na sua análise, no seu posicionamento. Olha, eu passei, eu vou falar, assim, não tem fórmula, Juca, eu sou uma mera cidadã, até exposta, né, porque a gente, na nossa, né, na atuação profissional, eu como presidente de ONG, eu como figura do esporte, né? A gente fala, a gente faz coisas e se posiciona e enfim, e está exposta, né? Está sempre em risco, né? E eu, desde que mudou o regime, que a gente vive num regime totalmente diferente, né? É muito louco, Juca. Eu participei da última reunião da Comissão Nacional de Esporte antes antes do novo regime tomar posse, né? Então foi no final de 2018. Então já estava vencida a eleição e estava, enfim, então ali estava na reunião, inclusive o primeiro secretário, né? Que foi um general, né? Foi o primeiro secretário, ele estava ali na reunião, quem era o ministro na época, ainda era ministério, era o Leandro, né? Bom, naquela reunião da pauta, assim, normalmente não tem grandes pautas, né? A reunião do conselho é mais, a coisa já está totalmente já articulada e ali a gente só vai dizer amém, né? Enfim, pouquíssima coisa tem debate, né? Pelo menos na minha experiência, eu tive algum tempo participando do conselho.
Mas naquela reunião especial, então, tinha um item a ser aprovado, que era mudar a Lei Pelé, incluindo, né, a gente tem 3 manifestações na Lei Pelé: esporte educacional, esporte participação e esporte rendimento. Então, era para incluir uma 4ª manifestação, que era o esporte militar. E foi feita uma votação, né? Foi constrangedora a votação, né? Ninguém nem olhou para cima, todo mundo olhou para baixo, inclusive, né? Quem dirá dizer alguma coisa. Então, a coisa às vezes é meio assim, né? É meio uma coisa imposta e a gente fica parece que sem condição de interação, sem condição de participação, né? Desde começo de 2019, não se tem antes um pouco até, mas não, antes eu diria que não, mas a partir do começo de 2019, não há conversa para o esporte, não há conversa em torno de temas para fazer avançar, não há isso. Há só sempre uma luta para não deixar regredir. A gente teve alguns embates nesses 2 anos, de 3 anos, de não deixar regredir o que já tem. Quase perdemos a lei de incentivo agora na reforma tributária. Né? Então, e fora outras questões, né? Então, assim, eu como cidadão, como é que eu estou nesse momento, Juca? Eu me agarro às utopias, me agarro às minhas utopias. Porque, como diz meu filho, nesse negócio de eu não vou me estender mais, mas é só para ilustrar, né? Nessa briga ideológica entre vacina e tratamento precoce e Covid e essas, né, teorias de conspiração em torno da vacina, que vai virar todo mundo alien ou qualquer outra coisa, né? O meu filho fala assim: não, mas se isso for verdade, não tem mais esperança. Acabou tudo. Então, eu estou aqui firme, né, na fé e na utopia que não vai acontecer isso. A gente vai reverter. Né? E a gente vai reverter, e se conseguir reverter na eleição do ano que vem, porque para mim não é certo. Eu não tenho nenhuma segurança. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de pesquisa, eu não sei. Mas se a gente conseguir reverter, a gente vai ter uma grande responsabilidade, que a gente tem que efetivamente, como sociedade, dar uma resposta de virada. Se a gente hoje está chorando pelo desmonte, que é um desmonte por tudo, e pela morte, e pela destruição, se a gente está chorando por isso hoje, se a gente reverter, a gente tem que dar a resposta para isso. Né? Então, é isso que eu tinha para dizer, Juca. Ana, o bom da utopia, como dizia o Eduardo Galeano, escritor uruguaio, é que você caminha em direção a ela, quando você chega perto, ela se afasta mais um pouco e você vai atrás dela, e você vai atrás dela, até a vitória. Como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, não existem derrotas definitivas para o povo. Pudemos conversar aqui por mais de 30 minutos, sem nenhuma referência ao futebol. Eu quero lembrar de novo que esta camisa aqui, do Coletivo Democracia Corintiana, foi a única que eu encontrei de um clube com referência à democracia, e só por isso estou com ela, e me despeço de vocês 3, e mais de todos que nos veem, com essa figura aqui, que certamente estaria conosco, nos Esportistas pela Democracia e no 2º Fórum Internacional dos Direitos Já, o Dr. Sócrates, que nos faz muita falta, mas que, em homenagem a ele, nós continuaremos a lutar por uma frente ampla, mas tão ampla, até doer. Até já. Olá a todos, tudo bom? Aqui é a Dara, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Handball, campeã do mundo em 2013, atleta olímpica, participei em 4 Olimpíadas, Atenas, Pequim, Londres e Rio. E estou aqui hoje para comentar, né, uma situação, né, a situação em que nós estamos vivendo, dessa ameaça explícita à nossa democracia.
a um direito conquistado, né, que custou muito para as pessoas que viveram naquele momento e que hoje vive aí uma ameaça mesmo, né, muito clara, muito explícita, basta olhar, né, para as situações que estão acontecendo a cada dia. E tô aqui para arregaçar a manga, realmente, e lutar pela manutenção, pela melhora sempre, né? A gente sempre quer melhorar, mas principalmente nesse momento é um dever, é uma obrigação, né, de todo brasileiro estar atento a essas ameaças, não deixar que isso se torne ou volte, né, a ser como era antes, ou inclusive pior ao que era antes. Então, a minha dica, o meu conselho, o meu pedido é que todos nós estejamos atentos, que a gente possa refletir tudo o que a gente está vivendo e não abaixar a cabeça, e não se omitir, e não achar que tá tudo bem ou que vai ficar tudo bem, que não vai, né? E aí o meu pedido, né? A minha atenção, meu toque de atenção, acho que fica melhor, é para essa reflexão. Reflitam sobre esse perigo que a nossa democracia está correndo, né? E vamos para a luta. Vamos para a luta, vamos arregaçar mesmo as mangas e não vamos deixar que nada, nem ninguém, mude, interfira, ameace a um direito nosso conquistado. Enfim, a palavra é reflexão e luta. Refletir e agir. É isso, galera. Um beijo grande e vamos que vamos.